Nessa vez, a gente vem trazendo aí a temática raízes africanas na Umbanda, né? Na nossa ritualística da Umbanda. E o MacumbaCast, ele é apresentado na página do Facebook, no canal do YouTube e também no Spotify, né? Através do podcast, porque MacumbaCast nada mais é do que isso também, um podcast. A nossa temática hoje é raízes africanas na Umbanda, né? De que forma isso se manifesta dentro dos terreiros, né? O que é matriz africana? Por que os terreiros de Umbanda têm essa visão voltada mais para o afro do que para as outras culturas? Porque dentro de um terreiro se expressam diversas culturas. Mas por que a matriz africana ela tem mais expressividade, né? Porque ela tem mais alcance, porque ela se torna algo com mais visibilidade dentro das nossas manifestações de terreiro, né? Então é importante a gente ter esse entendimento, é importante a gente ter esse conhecimento. Bom, eu sou Nato Júnior, dirigente do terreiro de Umbanda Espada de São Jorge, apresentador do MacumbaCast, e a gente está iniciando mais uma gravação. E dessa vez a gente vai falar sobre raízes africanas na Umbanda, né? E o que é importante a gente ter como visão geral de tudo isso? Na nossa religiosidade, a gente tem uma mistura de diversas culturas que se expressam ali nas nossas ritualísticas. Por exemplo, a gente tem a cultura africana, né, que é o que a gente vem conversar hoje. A gente tem a cultura dos povos indígenas, tanto dos ameríndios, né, quanto dos índios, dos povos indígenas regionais mesmo, vindo aqui do Brasil mesmo, né, cultura expressa aqui, e também da cultura europeia, né, que se manifesta ali através do espiritismo, né, da mesa kardecista, sobre essas questões, né? Então a Umbanda ela é uma mistura de todas essas manifestações, né? Inclusive do catolicismo também a gente tem ali através do sincretismo, né, o culto aos santos da Igreja Católica. Então a gente tem essa mistura muito grande. Digamos assim que a Umbanda ela é uma religião, de fato ela é uma religião genuinamente brasileira, mas ela é uma religião que representa isso, o ser brasileiro de forma bem intensa. Por quê? O que é o ser brasileiro? O ser brasileiro é uma mistura de raças. E a Umbanda nada mais é do que isso também. A manifestação de diversas raças, de diversas culturas, né, que a gente denomina de linhas que se manifestam dentro da ritualística, dentro ali das nossas forças de trabalho. Então a gente tem uma junção de diversos seres, né, de diversas linhas de trabalho, de diversas manifestações. E a manifestação da cultura africana ela é uma dessas vertentes, né? Ela faz parte de um dos tripés central da nossa religiosidade. Por isso é muito importante a gente ter um entendimento dessa questão, né? E muito importante também a gente entender a influência que a cultura africana tem na nossa religião, porque é ela que dá base para a gente ter direcionamento e para a gente ter desenvolvimento da nossa ritualística. Por que é ela que dá base? Porque, de certa forma, é uma das culturas que mais se expressou e mais se entrelaçou, tanto na nossa religiosidade, quanto nas nossas culturas. Falo nossas culturas, nosso povo brasileiro, né? Então, cultura africana é uma das coisas que mais se entrelaçou e se enraizou dentro da nossa cultura brasileira. Isso já saindo do que é ser religiosidade, né? Isso, de fato, nós temos muita influência cultural vinda dos povos africanos do que vinda de outras regiões, né? E da nossa religiosidade não é diferente. A gente também carrega uma carga muito grande dessa cultura, né? Dessa manifestação cultural. E essa manifestação cultural também se expressa ali a crença, né? E uma das principais crenças é o culto aos orixás, que a gente vai falar. Então a gente já consegue ter essa visibilidade a respeito da manifestação e da importância de entender esse processo cultural que se manifesta dentro da nossa religião, né? É importante a gente entender por quê. A gente vai ter um conhecimento histórico, né, de como esses povos chegaram aqui, né, do porquê eles foram trazidos para cá, da onde surgiu o culto aos orixás, né, de que formas eles começaram a cultuar essas entidades, por que eles começaram a cultuar essas
suas entidades, como foi ali o processo inicial de culto deles aqui dentro da nossa região, né, aqui no Brasil, quais foram as consequências disso tudo, né, e o que isso afeta hoje em dia na nossa cultura, na nossa religiosidade, no nosso desenvolvimento pessoal, no nosso desenvolvimento social. Então, entender tudo isso, entender tudo o que eles trouxeram para nós é muito importante para a gente ter conhecimento e visibilidade de quem nós somos e do que nós acreditamos também. É importante entender o que é a nossa religiosidade, entender o que é a Umbanda, entender o que é o Candomblé, saber identificar a diferença de uma para outra, né? Assim como entender as outras diversas religiosidades que tem ali matriz africana presente, né? Que tem ali o culto ao afro presente. Então a gente consegue, entendendo essa questão cultural, a gente consegue entender o diferencial de cada uma delas, né? E entender essa vinda dos povos africanos para cá também, a gente consegue entender as diversas vertentes que a gente tem da nossa própria religiosidade, né? Não sei se vocês conhecem, mas a Umbanda ela tem diversas linhas, assim como o próprio Candomblé também tem diversas ramificações, assim como o tambor de mina, como o culto de Xangô, né? Tem diversas ramificações. E isso acontece justamente pelo desenvolvimento e pelo deslocamento dos povos africanos que foram trazidos para cá, né? Pela essa distribuição que aconteceu naquele período e o desenvolvimento da crença de cada povo, né? De cada cultura vinda para cá. Então, a gente entendendo isso, a gente entende o que é a nossa religiosidade e a gente entende o processo que a gente tem a respeito do que é a manifestação da nossa crença, do que é a manifestação do culto ao afro, né? E aí a gente entra na questão da religião africana, né? Não vou falar a respeito da religiosidade africana baseado no culto deles lá da África, né? Até porque eu não tenho propriedade para falar isso. Mas o que eu posso falar é de como aconteceu do pontapé inicial das primeiras manifestações das crenças desses povos africanos aqui no Brasil, né? Então, para a gente entender isso, a gente volta lá para a questão histórica dos povos africanos, que, de certa forma, eu já até comentei aqui no episódio que eu falo sobre a história da Umbanda, né? Então, comentei, galera, que você que ainda não assistiu a história da Umbanda, vai lá, dá uma olhadinha para você entender um pouco também sobre a história da nossa religiosidade, né? Da nossa religião. Assim, a chegada dos africanos aqui no Brasil aconteceu da seguinte forma. Lá na África, a África ela tem diversos locais, diversos estados e tudo. E também tem diversas nações. Cada nação dessa tem um culto diferente, né? Tem uma crença diferente. A crença que se expressa muito fortemente é a crença aos orixás, né? E a gente tem conhecimento disso. Porém, a quantidade de orixás ela diferencia de nação para nação, assim como a nomenclatura e a representatividade de orixá diferencia de nação para nação, né? Esse é um ponto que a gente precisa entender para a gente entender esse processo religioso que se manifestou aqui no Brasil, né? Cada nação tem o culto, cada nação tem uma mitologia a respeito dos seus orixás, cada nação tem uma quantidade de orixás diferente uma da outra, né? E a representatividade de um orixá diferente de uma nação para outra, né? Ponto. A gente consegue entender isso, né? E aí, quando esses povos foram trazidos para cá, para o Brasil, e assim, estando em terras diferentes, né, pelo menos nós vamos pensar em nós. Quando a gente é levado para um local diferente, o que a gente vai fazer? Quando a gente passa por questões de medo, quando a gente passa por situações em que a gente se encontra ali submisso de forma que a gente não está se sentindo à vontade, né? O que a gente vai querer fazer? A gente vai querer manifestar a nossa crença nos nossos deuses, né, nas nossas divindades. A gente vai querer manifestar isso, né? E o que acontece? Quando eles foram trazidos para cá, né? Isso, povos de diferentes nações. Vamos dar um exemplo, né? Geralmente, esses povos eram trazidos e chegavam ali na Bahia, né? E dali da Bahia, povos de diferentes nações vinham apenas em uma embarcação. Muitos morriam ali no processo de travessia, né? E os que chegavam aqui chegavam muito debilitados.
e chegavam aqui numa mistura de nações, né? E aí, quando chegava ali na Bahia, iam para o mercado, né? E ali no mercado eles iam sendo efetuadas as compras, eles eram vendidos e aí eram separados. Então havia uma mistura, né? Vinha uma pessoa lá do Rio de Janeiro, comprava um escravo, né, de uma nação, na nação Jeje, comprava um escravo da nação Nagô, né, de Angola. E aí fazia uma mistura de nações e levava para lá, né? Então foram se distribuindo aí essas nações, foram fazendo essas misturas, né? Dentro de algumas nações, o que consiste o culto ao orixá? Em algumas nações, o orixá nada mais é do que um ancestral, né? Digamos assim, tá? Vamos supor, eu tenho minha avó, meu avô, né, eles faleceram e eu tenho a visão deles sendo uma divindade para mim, mas eles são meus ancestrais. Quando o meu filho nascer, eu vou estar ensinando o meu filho a cultuar a minha avó e o meu avô, né, porque eles são meus ancestrais. Quando os filhos dos meus filhos nascer, ou seja, meus netos, eles também vão estar sendo ensinados a cultuar os meus avós, ou seja, cultuar os meus ancestrais. Então, em algumas nações, o culto ao orixá nada mais é do que isso, né? A ligação de ancestralidade, né? E em outras nações, eles têm a visão do orixá como deuses mesmo, que não têm ligação ancestral, mas que são divindades que já viveram em terras. Em outras nações, eles têm a visibilidade do orixá como ser divino, mas que não viveu em terra, né? Então, daí vem essa grande mistura de crenças e de ritos, né? Isso já ainda lá no continente africano. Quando eles chegam aqui, volto a dizer, eles foram... houve a mistura desses povos, né? Houve a mistura dessas nações. E aí o que acontece? Vamos lá. Como eu falei anteriormente, quando a gente é levado para um local que a gente se sente acuado, a gente tem como instinto manifestar a nossa fé, né? E isso aconteceu com eles também, né? Eles chegaram aqui e foram buscando manifestar a sua fé, né? E aí, o que acontece? Eles, de certa forma, foram reprimidos, porque quando eles chegaram aqui, tinham os padres da Igreja Católica, né, que fizeram com que eles passassem pelo processo de catequização, né? E durante esse processo de catequização, houve ali um momento em que o povo preto foi proibido de cultuar seus orixás, e na proibição do culto aos orixás, o que eles poderiam fazer para continuar cultuando o seu orixá? Cultuar um santo da Igreja Católica que tinha mais proximidade com aquele orixá. E em vez de estar cultuando o santo da Igreja Católica, né, por trás disso, na verdade, ele estaria cultuando o orixá. Foi daí que surge a questão do sincretismo, né? Uma coisa interessante da gente conversar aqui é que, quando os povos africanos chegaram aqui, grande parte deles já tinha o culto a Exu, né? Exu, o orixá da liberdade de fala, o orixá da comunicação, né? O orixá que busca ali o ser livre, né? A livre vibração, o caminhar sem nada preso, sem estar aprisionado, o estar em todos os locais, em todos os ambientes, né? Então, como eles chegaram aqui de forma aprisionado, de estarem aprisionados, quem eles começaram a cultuar? Começaram a cultuar firmemente e fortemente Exu, né? E como Exu ele tem uma demonstração mais livre, liberal, né? De forma mais espontânea, e a Igreja Católica começou a visualizar ele de forma a associar com criaturas que não tinham pudor, né? Com seres que não tinham ali a ética, com seres que não tinham ali moral. E para a Igreja Católica, quem é que não tem ética e que não tem moral? É a figura do diabo, é a figura demoníaca, né? Então a Igreja Católica associou o culto a Exu a demônio, né? Daí que surge essa questão das pessoas terem essa visibilidade de Exu, né? Visualizar Exu como se fosse demônio. E o interessante é que até mesmo na nossa religiosidade, na nossa Umbanda, ainda há pessoas umbandista que tem essa visão de Exu ser um ser demoníaco, né? Sendo que na nossa igreja, no nosso culto, a gente não
tem a crença no demônio, a gente não tem a crença no ser demoníaco, né? A gente tem a crença no ser que está aprisionado ali nas regiões trevosas, do ser trevoso, mas não nessa visibilidade demoníaca que a Igreja Católica colocou, né? Mas isso é uma questão que vai ser colocado ali no momento em que se distribui essas crenças, né? No momento em que se distribui esses povos. Mas aí vamos lá. O povo preto começou a manifestar sua fé firmemente, o culto a Exu, e a Igreja Católica, tendo essa visibilidade, associou Exu a demônio, né? E no processo de catequização foi sendo ensinado que Exu era demônio, que Exu era um ser maligno, que Exu era um ser que trabalhava com mentiras, que, enfim, né? Foi associando. E essa associação, ela foi passando, tanto é que está presente até hoje na nossa atualidade. Depois de Exu, o orixá mais cultuado foi Ogum, né? O orixá que faz se cumprir a lei, o orixá ali que trabalha para fazer a lei acontecer. E o que aconteceu? Quando eles começaram a cultuar Ogum, eles também foi colocada ali uma forma de reprimir o povo preto de cultuar seus orixás. E aí, o que aconteceu? Vamos tomar aqui o culto a Ogum como exemplo. Ali no culto a Ogum, como eles estavam sendo proibidos de cultuar, né, eles relacionaram a história de Ogum, que é um orixá guerreiro, né, que tem um porte de batalha, que luta para a lei ser cumprida, né, que é o orixá da guerra, é o orixá da batalha. Eles associaram com o santo da Igreja Católica. Quem seria esse santo? Seria São Jorge, né? O santo que venceu o dragão, que tem aquele arquétipo de guerreiro. Então eles associaram. E aí o povo preto começou a cultuar São Jorge, mas, na verdade, querendo cultuar Ogum. A gente vem para a questão da adaptação, né? Das misturas dessas culturas dentro do Brasil. Tá, vamos trazer aqui para a nossa região. Vamos trazer aqui para o Pará. A gente teve povos africanos que chegaram aqui no Pará, quiseram manifestar a sua crença, quiseram manifestar a sua fé, né? E isso aconteceu em todas as regiões do Brasil, né? E vamos lá. Chegando aqui, um exemplo, né? Chegando aqui no Pará, o povo preto ele se deparou com uma ritualística dos povos pertencentes a essa região, né? Dos povos indígenas, dos povos europeus que já habitavam aqui a nossa região, né? E aí tinha a crença do quê? Do espiritismo, que já se manifestava em algumas localidades, só que a crença do espiritismo era uma religião ou um culto que se manifestava ali para, né, a alta sociedade, né? E aí a gente tinha também os cultos dos povos indígenas, né? A crença ali nos deuses dos povos indígenas, e que tinha ali a manifestação da dança, do cântico, sendo que dos povos africanos também se tinha isso, né? E aí houve essa junção, né? No culto desses povos africanos que chegaram aqui. Aí começou a manifestação dele aos orixás. Dentro dessa manifestação, eles começaram a acrescentar também culturas vindas ali dos povos indígenas e também a cultura vinda dos povos europeus, né? E daí entra a questão do batuque, que influencia muito na nossa musicalidade, nas musicalidades de cada região. Então, assim, por exemplo, aqui a gente tem um carimbó, né? Que tem que é muito forte essa manifestação musical do carimbó. O carimbó ele tem influência negra também, assim como tem influência indígena também, né? Na Bahia a gente tem o lodum, a gente tem outros batuques também que tem influência de povos africanos. No Rio de Janeiro a gente tem um samba, né? Então, assim, tudo isso são influências vindas ali dos povos africanos em mistura com o povo que já estava habitando ali, ou seja, é uma mistura cultural, né? Isso influenciou tanto na cultura no geral, quanto influenciou na nossa religiosidade. Tanto é que, vamos lá, os terreiros vindos aqui do, né, Pará, Maranhão, né, os terreiros dessa região trabalham aqui com uma mistura, né?
de diversas linhas. Por exemplo, aqui a gente tem o culto à linha do povo de Légua, né? E da linha da encantaria. Quem seria essa linha da encantaria? Linha da encantaria seria a linha que trabalha com a manifestação de Mãe Mariana, de Mãe Toia Jarina, de Mãe Erundina, né? E essa linha, quando a gente fala lá, por exemplo, para o Rio de Janeiro, as pessoas não conhecem, ou são poucas pessoas que conhecem. E na nossa região para cá, a gente tem muito culto do tambor de Minas, né? O tambor de Minas tem muito fortemente essa manifestação do culto essas três irmãs, Mãe Mariana, Mãe Erundina, né? Ao São João de Marambaia, ao Verequete, Dom Rei Sebastião, né? O povo de Légua, boiadeiro, né? Então, assim, são culturas que se manifestaram de forma diferente, mas que são introduzidas no culto de terreiro, né? Na comunidade de terreiro. A nossa Umbanda, ela tem uma junção muito grande de culturas de terreiro, né? A gente é uma religião que abraça muito, então a gente vai introduzindo, né? Claro que tem alguns terreiros que não trabalham com outras linhas, a não ser a linha de Preto Velho, a linha de Caboclo, a linha de Herê, a linha de Exu, né? Então há essa mudança. Há terreiro que trabalha só com a linha de Exu, que geralmente, com a linha de Exu muito fortemente, que geralmente são os terreiros de Quimbanda, né? A gente tem, como eu falei, o tambor de Minas, que trabalha com a linha muito forte de encantaria. A gente tem o candomblé, que trabalha ali no culto muito fortemente aos orixás. Dentro da nossa religiosidade, a gente trabalha o culto aos orixás, só que a gente não tem uma visibilidade, muitos terreiros, pelo menos, não tem a visibilidade do orixá sendo um ancestral, mas sim do orixá sendo uma representatividade da vibração natural do campo energético do nosso mundo. A gente vem para os elementos africanos na nossa Umbanda, né? O que seriam esses elementos? O principal dele é a manifestação do culto aos orixás, né? Que eles trouxeram isso de forma muito grandiosa para a gente. Então, dentro de alguns terreiros de Umbanda, a grande maioria não tem a visibilidade de Exu sendo um orixá, mas sim de Exu como falangeiros, né? Que são seres que já vivenciaram em terra, que não são orixás, mas são guias espirituais que baixam dentro da ritualística de terreiro para trabalhar no desfazer de magias negativas, né? No corte de energias que estão desequilibrando os médios ou desequilibrando as pessoas que vão em busca ali desse auxílio. Nem de outros elementos da cultura africana que se manifestam muito fortemente na nossa religiosidade é o toque do atabaque, né? O atabaque que traz ali uma vibração muito forte para o terreiro, que dá um desenvolvimento e andamento na vibração de trabalho do terreiro. A gente tem também o cântico, né? Que a gente tem ali alguns cânticos que são expressados na linguagem iorubá. A gente tem, dentro da nossa ritualística, as questões que vieram ali da raiz africana. A gente tem a manifestação dos pretos velhos, né, que a gente já conversou aqui em outros episódios do MacumbaCast, que é uma manifestação muito linda, que pula para a questão do papel do terreiro em relação à preservação dessa herança. O interessante é que, na nossa religiosidade, a gente não tem uma Bíblia, né? A gente não tem um livro que venha falar ali dos históricos, né, que venha falar ali das nossas ritualísticas, do processo ritualístico. A gente não tem uma Bíblia para dizer isso, né? Claro, a gente segue os princípios divinos, que são a lei do amor, da caridade, né? A gente segue esses princípios divinos. E a nossa ritualidade, ela tende a passar o conhecimento da ritualística de forma falada, de forma praticada, né, no dia a dia. Ou seja, não é uma forma que é passada por escrita, né? Tipo assim, a gente não escreve o passo a passo da nossa ritualística e deixa ali aquele livro sendo um guia para as pessoas que vão vir adiante. Não. A nossa ritualística, ela é passada de geração a geração de forma falada e praticada. E a gente, por ser uma religiosidade de matriz africana, a gente sofre muito preconceito. E esse preconceito, ele está enraizado lá pela questão do povo preto,
né, que ainda é muito mal visto, ou seja, é o racismo que ainda predomina no nosso mundo, na nossa atualidade. E, infelizmente, a gente se depara muito ainda com isso, né? É o racismo religioso, o preconceito religioso, que também tem influência da visibilidade do ser preto, né? Da religiosidade preta, né? E isso é muito triste para a gente. A gente aqui já sofreu e ainda sofre muito pela discriminação da nossa manifestação religiosa, né? A gente já teve terreiro que foi apedrejado, a gente já teve terreiro que foi destruído, né? A gente já teve terreiro que foi caçado, a gente já teve terreiro que foi invadido pela polícia, né, no momento ali de culto, né? Então a gente já teve tudo isso, e tudo isso é muito triste, tudo isso é muito revoltante, porque a gente está sendo impedido de manifestar a nossa fé, a gente está sendo impedido de manifestar nossas ritualísticas, a gente está sendo impedido mais uma vez de cultuar os nossos orixás, de cultuar os nossos guias. Uma coisa muito interessante é que dentro da Umbanda a gente aprende a amar até mesmo o nosso inimigo, né? Então isso é algo que a gente deve repassar para os nossos irmãos e que a gente deve combater firmemente a intolerância religiosa, assim como a homofobia, assim como o racismo. A gente deve combater tudo isso. E, gente, a gente chega ao fim de mais um episódio do MacumbaCast. Quero agradecer a todos que estiveram presentes, tanto no ao vivo quanto no pós, né? Tanto aqui na página do Facebook. Se você ainda não segue a página do Facebook, já segue aí. Se você ainda não segue o canal no YouTube, já segue aí também. Compartilha, comenta, que isso é muito importante para a gente divulgar o nosso culto, divulgar a nossa manifestação religiosa e divulgar, principalmente, conhecimento a respeito da nossa religiosidade. Se você quer conhecer um pouquinho mais, me segue lá nas minhas redes sociais. Segue as redes sociais do MacumbaCast também, que isso é muito importante, né, para o nosso crescimento. Mas é isso aí, galera. Beijos, até a próxima. Na próxima quinta-feira a gente tem mais um episódio do MacumbaCast, então não perde, gente. É muito importante ter a presença de vocês, para vocês conhecerem e a gente compartilhar esse conhecimento aí babadeiro sobre a nossa religiosidade. Beijos e axé para todos nós. Até a próxima!